Olá, como está? Vamos hoje refletir sobre um assunto que um dia destes eu falei. Eu quero desejar um forte abraço e que verdadeiramente Jesus, em todos os momentos e em todas as horas, esteja consigo. Porque o assunto que hoje eu vou falar é sobre estar doente. Eu coloquei um título: Estava doente. E em Gálatas 4, do 13 até o 20, dos versículos 13 a 20, nós lemos assim, Gálatas 4:13, diz assim, o apóstolo Paulo falando para este povo da Galácia. Lembram porque foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho? Foi porque eu estava doente, mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. E como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que se pudessem, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar. O que foi que aconteceu? Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. É bom vocês terem um interesse sincero, sempre e não somente quando estou com vocês. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto. E continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês, como eu gostaria de estar aí agora, para poder falar com vocês de modo diferente. Estou muito preocupado com vocês. Bem, eu sublinhei aqui alguns pontos que é importantíssimo nós pedirmos ao Senhor Jesus que revele todo este acontecimento, que é algo extraordinário. E porquê? Primeiro ponto, o apóstolo Paulo diz que estava doente. O segundo, que esse problema era uma dura prova para aquela gente. O terceiro é o modo que o receberam, como um anjo ou o próprio Cristo. O quarto, ele diz que estavam tão felizes que eram capazes de dar os próprios olhos. Depois ele muda o discurso e diz o que é que aconteceu. Para dizer que se introduziram homens interesseiros, querendo separar Paulo para conseguirem o próprio interesse. E depois aconselha, cuidado para ter sempre o mesmo interesse e não apenas quando está junto de alguém. Depois ele diz que estava sofrendo dores de parto, até Cristo estar vivendo neles. Depois diz como gostaria de estar aí, pessoalmente, e que estava preocupado. Bem, por que eu estou analisando hoje esta situação? Porque ela fala muito comigo. Eu, como já disse aqui, parece que uma vez ou duas, eu tive um problema grave de saúde. Um problema gravíssimo mesmo. E, na hora que isso aconteceu, foi uma dura prova para mim mesmo e para aqueles que verdadeiramente me acompanhavam, porque como eu estava e passei por algumas instituições religiosas, então a pessoa fazia aquilo, o trabalho que o apóstolo Paulo fazia. Eu sublinhei, por exemplo, aqui algumas situações do apóstolo Paulo, a restauração da própria vista dele no processo quando ele se converte, lá em Atos 9, versículo 17. Depois, a cegueira de Elimas, um mágico, um encantador, que andava tentando desviar o procônsul Sérgio Paulo de se converter ao Evangelho. Depois, a cura de um coxo, lá em Atos 14, o homem que era paralítico de nascença. Depois, quando ele expulsa um demónio de uma jovem que era de Listra e Derbe, e diz que de uma jovem
que ela fazia muitas adivinhações e dava lucro aos empresários, às pessoas de negócios daquele lugar. Por causa disso ele foi preso com Paulo e Silas, e também por causa disso, uma certa vez à meia-noite, dentro da prisão, eles orando e louvando a Deus, o fenómeno aconteceu, houve um tremor de terra, abriu as portas, o carcereiro em aflição ia até se suicidar, também era responsabilidade que agora ia sobrevir sobre ele. Ele pergunta, senhores, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E o Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu a tua casa. Depois, uma outra vez, em Atos 20, quando o apóstolo Paulo está pregando, e de repente lá de um terceiro andar, um homem chamado Eutico, está em Atos 20, cai do terceiro andar, morre. Aí ele vem, abraça-se àquele homem e diz, não vos perturbeis, a sua alma está nele, e ele foi ressuscitado em Atos 19. Bem, todos estes acontecimentos, isto para não falar também, claro, dos lenços e aventais que ele mandava lá em Atos 19, ou seja, um homem preenchido, aquilo que hoje eles chamam erradamente o ungido do Senhor, que essa colocação ungido do Senhor só se aplica a Jesus, ele é que é ungido, mas depois, se calhar mais à frente, iremos um dia falar mais abertamente sobre isso. E com todos estes eventos, com toda esta fé, de repente este homem está doente. E eu passei também por momentos semelhantes a este. E aí você podia perguntar a Paulo, Paulo, o que é que aconteceu com a sua fé? Perdeu a fé? Você podia dizer para ele, e o nome de Jesus não funciona? Já não dá para sair por aí tipo uma velhinha mágica dizendo, em nome de Jesus, seja curado agora, ping, em nome de Jesus, seja... Como eu já ouvi pregadores dizerem que Jesus passou um cheque em branco, dizendo que tudo o que pedir ao Pai em meu nome, querendo, vocês vão receber. Então você pode agora aqui mesmo que acontece, e você vai no caminho do próprio Senhor Jesus, nos dias da sua carne, como um homem igual a mim, a você, e vi ele ir para a porta da cidade, e realmente todos os que vinham até ele eram curados, mas você vê ao contrário, ele ir ao tanque de Betesda, um lugar tipo Santa Casa da Misericórdia, jazia ali, eram alojados ali grande quantidade, era cerca de 5.000 enfermos, e ele vai ali e só cura um paralítico de há 38 anos, e o resto, Jesus, não se cura. E o que ele afirmou, dizendo, olha, na época de Elias, havia muitas viúvas, mas foi enviada uma. Assim como também leprosos, havia muitos. Mas foi a Naamã, o Ciro, comandante. Foi para eles que Deus enviou. Porque ele sabe, como eu digo, ele é Senhor. Ele cura, ele liberta, ele transforma, ele edifica, ele salva aonde ele quer, como ele quer, quando ele quer. Ele é Senhor. Porque no tempo dele a cura é perfeita. E no nosso não funciona. Podíamos perguntar isso então. O nome de Jesus não funciona? E os lenços que ele enviava? Lenços e aventais. Então, pega na tua própria roupa e cura-te a ti mesmo. Não, podia-se dizer a Paulo também. Por outro lado, dizer também como é que pode um servo de Deus estar doente? Já pensou? Mas isso não pode ser. E você olha para homens que Deus escolheu e ungiu com o seu Espírito Santo e que no nome do seu Filho Jesus curaram, libertaram, expulsaram demónios e, acima de tudo, pregaram o Evangelho da salvação, fazendo as pessoas se arrependerem dos seus pecados e receberem em si o próprio Senhor Jesus. Porque ele diz isso. Ele diz no início do texto, ele diz, olha,
Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês. Como uma mulher que tem dores de parto, continuarei a sofrer até que Cristo esteja vivendo com vocês. Não estava, mas Ele quer viver comigo. Ele quer viver consigo. Apesar das intempéries, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Porque senão, aí vira uma mágica. A pessoa passa a depender de pessoas, de outras pessoas, que também estão sujeitas aos mesmos problemas. E o pior é que depois aparece, como ele disse, homens interesseiros que querem mostrar para vocês um Jesus tipo super-homem, mas o interesse deles não é bom. Há um outro interesse nisso. Quando disserem para si, não, o nome de Jesus você pode usar quando quiser, tipo uma varinha mágica, esse Jesus da lâmpada do Aladino, não é este Jesus que nos trata, que nos cura. Eu lembro-me, quando eu tive este problema grave, tive um AVC, e Jesus vem-me tratando, vem-me curando, vem-me restaurando, de uma forma extraordinária. Na época eu não estava entendendo nada. E quando acontece, o chão foge. E você diz, meu Deus, mas o que aconteceu? Você tenta trazer até a culpa para si. O que eu fiz de errado? Tem alguma coisa errada? Veja, quando isso acontece, você pergunta-se a si, isso nos moldes da religião, como é que é possível? E Jesus vem até você e ele, em 2 Coríntios 1, no versículo 3 em diante, ele fala abertamente o porquê. Diz assim: todo o louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o Messias, Pai de toda a misericórdia, Deus de toda a cura e restauração. Aí você podia parar aqui, de toda a cura e restauração. O apóstolo Paulo tem que ser curado e restaurado, não é? Um homem que até ressuscitou mortos, como nós líamos. E agora? Tem que ser curado e restaurado. Diz assim, Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis. E antes que percebamos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa assim como Ele nos ajudou. Muitas das situações difíceis que enfrentamos são consequências de seguirmos o Messias. Mas os bons tempos do seu conforto compensam em muito o sofrimento, porque o sofrimento por Jesus traz cura e salvação para nós, para vocês. É assim que o Senhor Jesus nos trata. Amigo, amiga, é assim que Ele trata. E agora, como estava falando, quando me aconteceu isso, esse AVC, e eu estava um dia aqui lendo a palavra, estava buscando este entendimento, porquê, Senhor? E eu li a passagem que dizia que a notícia chegou até o Senhor Jesus que o seu maior amigo estava doente, que era Lázaro, irmão de Marta e Maria. Quem chegou até disse assim, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ele ainda demorou ali ainda mais 4 dias. Quando ele chega, tanto a Maria como a Marta se estendem a seus pés e tanto uma quanto a outra diz, Senhor, se estiveres aqui nada disto teria acontecido. Mas agora, quando ele diz, tirai a pedra, a Maria diz, Senhor, mas já é de 4 dias, cheira mal, já está apodrecendo. E o Senhor
com a sua voz do profundo, que cura e salva, disse assim: Lázaro, vem para fora. Eu lembro que tu falando para si, eu chorei muito, muito mesmo. Porque quando eu olho para a palavra e enxergo no meu espírito esse Salvador, a minha alma, o meu corpo, o meu espírito, ele pula de alegria. Eu olhei para aquele texto e eu disse assim: Senhor, deixa-me ser este teu amigo, porque eu sei que, ainda que eu morra, o Senhor tanto tem poder, ou para me ressuscitar para esta vida, ou para me levar sempre para a tua eternidade. Este é o nosso Salvador, ele é amigo. Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Ele disse: não é para a morte essa doença, mas para a glória de Deus. Eu confesso, eu posso falar isso. Este problema que me aconteceu, aqui no silêncio com ele, em convívio, amando a minha família e amigos e pessoas que eu vou encontrando, tem sido para me restaurar. E esta restauração, ela tem ultrapassado o sofrimento, lágrimas e dor com que eu já vivi. Por quê? Porque, como nós líamos, o sofrimento por Jesus traz cura e salvação para vocês. Nunca menospreze nenhum problema que você enfrente na vida. Com o Paulo foi assim. Com muitas outras personagens, como eu falava agora, o Lázaro, a quem Jesus amava. Eu, você, nós. Nunca deixe nenhum homem se intrometer ao meio e dizer: não, Jesus é o super-homem. É impossível você ficar doente. Seja curado agora, seja daqui, venha para aqui, venha para lá. Não. Ainda que eu e você estejamos no túmulo, mortos, mas se nós partirmos, crendo e enfrentarmos de todo o coração, mesmo a morte, ele tem poder para dizer: amigo, amiga, vem para a vida, anda para fora. Então hoje é a reflexão que eu faço. Como você pode verificar, eu sempre trato de conviver com experiências vividas, porque é como nós líamos. Ele diz que nos traz para junto de alguém, como é que diz lá, eu até vou ler para si, lá em 2 Coríntios, naquele capítulo 1 que nós líamos, ele diz assim: ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis. E antes que percebamos, ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo. Para quê? Para que possamos ajudar aquela pessoa, assim como ele nos ajudou. Os fico por aqui. Um forte abraço e que este Senhor Jesus, de toda a cura e restauração, esteja sempre comigo e consigo eternamente. Até à próxima.